Salve, amiguinho! Belezinha com você? Tranquilo? Suave? Yes, moçada! Vamos pra aula! Olha aqui, ó, Brasil, regiões, amiguinho! É isso que nós vamos estudar agora, tá? Um contexto geral das regionalizações brasileiras, esse processo de regionalizar, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: o processo de construção do território brasileiro, amiguinho. Preste atenção. Como o Brasil foi construído? Como o território brasileiro vai se organizando no contexto histórico? Então você precisa entender isso, tá? Que o território brasileiro é fruto de um processo histórico e de seus aspectos naturais, humanos e econômicos. A gente sabe que o Brasil não é uniforme. O Brasil é um país bastante heterogêneo. Tá? Desde o seu processo de ocupação, de colonização, nós precisamos entender isso. A grande diferenciação que ocorre no espaço brasileiro, seja nos seus aspectos naturais, diferentes paisagens, diferentes climas, ok? Nos seus diferentes aspectos humanos e nos seus aspectos econômicos, considerando o processo de ocupação do território brasileiro e os seus diferentes aspectos, o Brasil vai apresentar uma grande diversidade de paisagens, ok? Isso é muito importante você saber. Nós já vimos aí em um outro momento, Brasil Paisagens, que há uma diversidade dessas paisagens no contexto nacional, decorrente de um processo histórico de ocupação e de seus diferentes aspectos. Perfeito? Você precisa saber isso, amiguinho. Bacana? Uma outra questão importante. O território brasileiro apresenta uma grande extensão territorial. E essa diferenciação de paisagens levou à necessidade de dividi-lo em espaços menores. Essa é a ideia, amiguinho, de regionalizar. Então, regionalizar é dividir um espaço maior em espaços menores, ok? Esses espaços menores nós vamos chamar de região. Bacaninha? Essa é a ideia. Então, região é uma porção do espaço, ok? Que vai apresentar características comuns, amiguinhos. Olha aqui, ó. Então, região apresenta características comuns no seu contexto interno. Essas características comuns, naturais, humanas e econômicas, amiguinho. Justamente essas características comuns, essa semelhança é que vai diferenciar de outras regiões. Então, cada região vai apresentar uma particularidade, vai apresentar características comuns que a diferencia de outras regiões. Deu para entender, amiguinho? Então, você tem um espaço maior. Como eu vou tentar entender, organizar esse espaço maior? Eu vou dividir em espaços menores. Peraí, mas como eu vou dividir? Quais critérios? Usando os aspectos naturais, humanos e econômicos. Então, de acordo com essas semelhanças nesses aspectos, eu vou fazer diferentes divisões. Deu para entender? Cada uma dessas divisões, uma região. Perfeito? Fique atento a isso. O que diferencia uma região de outra é os seus aspectos naturais, econômicos e humanos. Perfeito? Por isso, essa divisão. Então, nós vamos dividir espaços diferentes. Cada espaço diferente é uma região que internamente apresenta semelhanças. Tudo bem? Por que eu vou agrupar determinado espaço aqui e não ali? Porque aqui é semelhante a outro espaço. Então, peraí, vamos agrupá-los. Os semelhantes se agrupam, perfeito? Que diferenciam de outros espaços. Essa é a ideia de região, amiguinho. Fique atento a isso. Retomando, recapitulando. Região é uma porção do espaço que
que apresenta características semelhantes, características comuns. Quais características são essas, amiguinho? Os aspectos naturais, os aspectos humanos, os aspectos econômicos. Então, cada região apresenta uma particularidade que vai diferenciar de outra região. Beleza? É essa a ideia que você precisa ter ao longo de seus estudos. Perfeito? E existem diferentes critérios para regionalizar. E de acordo com o critério utilizado, você pode apresentar uma regionalização. No caso brasileiro, existem 3 regionalizações. Perfeito? Que estão aqui. Primeira delas, as macro-regiões do IBGE, as grandes regiões, é a divisão regional oficial, tá? Clássica, tradicional. Depois eu tenho aqui as regiões geoeconômicas ou complexos regionais. E por fim, mais recente, os 4 Brasis ou as regiões brasileiras. Perfeito? São 3 modos de regionalizar, 3 classificações para regionalizar, para dividir o Brasil imenso em espaços menores, tá? Nós vamos chamar aí de regiões. Então, não esqueça, região é uma porção menor de um espaço maior que apresenta características comuns, amiguinho. É fácil, fácil. Deu para entender, amiguinho? Essa é a ideia que você precisa ter neste momento. Tranquilo? Em outro vídeo, em outros vídeos, nós vamos apresentar as características das macro-regiões do IBGE, das regiões geoeconômicas ou complexos regionais e os 4 Brasis ou regiões brasileiras, tá bom? É importante que você tenha essa noção aí geral de como o Brasil é dividido, de como o Brasil é regionalizado, perfeito? Desde o seu processo de ocupação até hoje. Como se dá a organização do espaço brasileiro. Tudo bem com vocês? Tranquilinho, amiguinho? Tranquilinho, amiguinhos? É isso aí. Então, guarde esse panorama. Tá difícil? Pô, dê um print. Dê um print na tela. Guarde para você. Faça as anotações no caderno. Tranquilinho? Onde você achar melhor. Para que você tenha essa ideia. Sabendo isso daqui, tá tranquilinho para entender essas diferentes classificações. Perfeito? É isso aí, galera. Uma rápida introdução. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, continue nos seguindo, se inscreva caso não esteja inscrito, compartilhe com os amigos, beleza? É isso aí, galera. Aquele abraço para vocês, sucesso, é nóis! Valeu!